A graça e a paz a todos. Estamos mais uma noite em vigília, buscando a palavra do Senhor e clamando ao Senhor. O mês de maio é o mês do clamor. Estamos buscando respostas em Deus, direcionamento em Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, no capítulo 13, carta aos Romanos, ele diz assim: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, vistamo-nos das armas da luz, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O apóstolo Paulo, ele diz: é tempo de despertarmos, é tempo de acordar. Os acontecimentos no mundo têm um sinal, nos mostra o tempo da graça divina está se esgotando. Quais são os sinais que nós estamos vendo hoje? O tempo da graça está se findando. O apóstolo Paulo nos prepara para o grande dia que se aproxima. Ele vai dizendo: a noite é avançada e o dia está próximo. A noite avança, as trevas avançam e o dia que esperamos está muito próximo. Conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos ou de que quando conhecemos a Cristo. Então, tudo está sinalizando para os últimos tempos, para o final de tudo isso que nós temos visto e contemplados, e o sinal está em todos os lugares. Na lua, no sol, nos mares. A palavra já nos preparou para isso. As guerras e o fim de guerras também. Porque uma das palavras fortes para esses dias é paz. As pessoas viram dizendo: olha, chegou um tempo de paz. Agora nós nos entenderemos. Agora não haverá tantas guerras. Agora o mundo vai avançar para a paz. É um dos sinais. E quando você ouvir as pessoas que dominam sobre a terra, os grandes homens, começarem a falar de paz e que nós estamos alcançando um tempo de paz, desperte. Desperte, porque esse é um dos sinais. Tessalonicenses, capítulo 5, o apóstolo escreve essa carta também e vai ministrando aos irmãos. Vai dizendo exatamente isso. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escrevas. Por quê? Porque nós devemos saber os tempos. Nós temos que ser conhecedores do tempo. A palavra, ela vai nos ensinando, Jesus nos ensinou como seriam os tempos, quais seriam os sinais. Então o apóstolo está dizendo: olha, sobre os sinais eu nem precisaria estar falando com vocês, porque vocês são conhecedores dos sinais. Por isso a igreja precisa despertar, nós precisamos despertar. Quando disserem haja paz, no versículo de número 13 ele diz assim: pois que quando disserem a paz e segurança,
Então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas ele faz uma ressalva. Mas vós, irmãos, aqueles que estão vigiando, aqueles que têm o entendimento do tempo, aqueles que estão orando, que estão clamando, aqueles que estão se preservando da carne, do jugo da carne, do domínio da carne, ele diz: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Nós sabemos que a volta de Jesus será algo que ninguém espera, é algo surpreendente, é como um ladrão que entra na casa do homem de bem. Ele não sabe o que virá o ladrão, senão ele estaria preparado. Mas nós, que não estamos em trevas, estamos na luz, nós conhecemos os tempos, sabemos ler os sinais. Então, um dos sinais começou hoje, a promessa de paz. Pois que quando disserem a paz e segurança, quando os grandes líderes se levantarem dizendo: olha, haverá paz, haverá segurança, saiba que está próximo a vinda do Senhor. Saiba que o Senhor, Ele está vindo buscar os seus. Quando começarem a dizer paz e segurança, eis que virá a repentina destruição. E o apóstolo diz: vai a noite e vem chegando o dia. Algo começa, trevas, as trevas estão crescendo, os dias de trevas estão crescendo, são os dias da ignorância. As pessoas não querem saber de Deus, as pessoas não querem saber da sua lei, as pessoas não querem mais saber de orar, de buscar, de clamar ao Senhor. É tempo de trevas, é o tempo da ignorância, mas o dia está chegando, que possamos sermos entendidos no tempo. Assim Paulo, ele começa a escrever: olha, mas para vocês eu não precisaria escrever isso, porque vocês entendem do tempo. Quem está vigiando sabe que a qualquer momento Jesus vem. Não durmamos, sejamos sóbrios. Versículo 6 diz assim: não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Não durmamos, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite, na ignorância. As pessoas fogem dos seus problemas nas bebidas, nos vícios, mas diz: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Ao que nós não podemos tirar, capacete, a esperança da salvação, porque as palavras que vêm, elas são contrárias. Jesus não vem, está demorando, olha, para com isso. Mas nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos que o tempo está se cumprindo, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Deus não nos destinou, nós não fomos predestinados para a perdição. Ele nos destinou para a salvação. Por isso Ele te chamou, por isso Ele se apresentou a você, por isso Ele te mostrou a salvação, por isso Ele abriu teus olhos para que você entenda o que é bom e o que é mal, o que é trevas e o que é luz. E que você tenha o discernimento do tempo, que não é um tempo de estarmos dormindo, mas é um tempo de vigiarmos. É um tempo de nos afastarmos da prostituição, do engano, da mentira. É isso que o apóstolo vem nos ensinando. E é um tempo de buscarmos a Jesus Cristo, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo.
só através dele. Só através do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um tempo de ficarmos gritando ciência, não é um tempo de buscarmos em outro caminho, é um tempo de voltarmos à fé, ao primeiro amor, voltarmos a Jesus Cristo, nos rendemos a Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. É um tempo de falarmos da palavra. É um tempo de orarmos pelos nossos. É um tempo de falarmos que Jesus está voltando. Não é um tempo de estarmos calados. Então, exortai-vos, encorajem-se, animem-se, incentivem-se mutuamente. Somos filhos da luz. Somos filhos da luz. Então esse é um tempo que o mundo está nos dando sinais. Os acontecimentos no mundo têm um sinal. Nos mostra o tempo da graça divina está se esgotando. O tempo está se esgotando. É necessário nos apressarmos para pregarmos o Evangelho, orarmos pelos nossos, clamar por misericórdia pela nossa casa, pedir para que o Senhor venha abrir os olhos dos nossos, que haja entendimento, que haja salvação. Então, não podemos deixar de entender o que está acontecendo. Não se iluda com as falácias dos religiosos que vão dizer nesses últimos tempos: olha, estamos vivendo um tempo de paz e de segurança. Nós agora estaremos unidos. Vamos adorar todos os caminhos levam a Deus. Não. É um tempo de abrirmos os nossos olhos. Só Jesus é a salvação. Só Jesus vai buscar a sua igreja. Então é um tempo de clamarmos a Deus. Senhor, vê se há em mim algo que não te serve, algo que te desagrada. Me cura, me liberta, me perdoa. Senhor, me ensina o caminho que eu devo andar. Senhor, que eu seja luz para aqueles que me ouvem. Senhor, que eu seja luz, Senhor, para os meus familiares. Senhor, que a minha oração, ela tenha efeito, porque a tua palavra diz que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Senhor, que nós possamos clamar por libertação. Abraão clamou por Ló, e o Senhor enviou os anjos para retirar eles daquela situação. A nossa oração pode retirar muitos dessa confusão, desse mal que se levanta. É um tempo de acordarmos. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Feche os teus olhos. Clame ao Senhor nesse momento. O momento do engano já chegou entre nós. O momento que os homens vão dizer a todos os cantos: conseguimos a paz. Mas é um tempo pequeno, um tempo pré-determinado. É um tempo que o Senhor virá e irá surpreender todos aqueles que estarão acreditando em si mesmo, nas suas religiosidades, nas suas prosperidades. É um tempo que o Senhor virá buscar os seus e haverá ranger de dentes, haverá choro, haverá lamentações. Vão procurar as igrejas, vão procurar o grupo de oração, mas não estaremos mais aqui. É um tempo de dores. Por isso, ainda é tempo de orar e de buscar a face do Senhor. Senhor, meu Pai, nos direciona, Senhor, mais uma vez nessa noite, Pai. Senhor, nos desperta a tua igreja. Senhor, desperta aquele que está ouvindo essa oração agora, que não é um tempo de brincar, não é um tempo de estarmos sossegados, não é um tempo de estarmos em nossas casas estucadas, enquanto a obra de Deus
ela tem que ser feita. Senhor, não é um tempo de estarmos desligados do mundo espiritual, mas é um tempo de buscarmos a Tua face. Senhor, que nós não sejamos como os demais, conforme a Tua palavra diz, mas sejamos sóbrios, entendidos do tempo, nos preparando para a Tua volta. Senhor, que o capacete, Pai, da esperança, da salvação, esteja nos guardando e nos protegendo de toda palavra contrária, de tudo aquilo que não provém de Ti, dos falsos ensinamentos, Senhor, das falsas igrejas, dos falsos pastores, dos falsos profetas. Senhor, que nós tenhamos o capacete da salvação e estejamos com o olhar voltados para Ti. Senhor, guarda a nossa casa. Senhor, guarda a nossa vida. Senhor, abre os nossos olhos, nos acorda do sono, Pai. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, esteja atento, não durma, é um tempo de estarmos despertados, é um tempo de buscarmos ao Senhor. Esteja em paz, mas na paz do Senhor. Jesus disse: a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo te promete. Fiquem com o Senhor.